Bem-vindo a mais um Clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho o prazer de ter para o Clipe do Gutenberg o executivo Alexandre Aureliano Ferreira. O Alexandre empreendeu uma carreira bem-sucedida na Dow, onde ocupou inúmeras posições gerenciais, sendo a última a de diretor associado de Segurança, Saúde e Meio Ambiente. Ele é formado em Engenharia Química e tem também um curso de pós-graduação na área de Gerenciamento de Projetos. Bem-vindo ao Clipe do Gutenberg, Alexandre. Bom dia, Gutenberg. Bom dia a todos. Muito bom. Antes de começar a entrevista com o Alexandre, eu gostaria de dizer para você que toda semana nós apresentamos um executivo em processo de transição de carreira associado pela Gutenberg Consultores. E a razão por que estou trazendo pela segunda vez o Alexandre é porque ele passou por uma experiência diferenciada, eu diria até inédita ainda para muitos executivos. Ele empreendeu um período sabático e fez o caminho de Santiago, que é uma rota de peregrinação há 12 séculos aproximadamente, e também é considerado um patrimônio da humanidade. Uma de suas rotas mais tradicionais tem 800 quilômetros, que costuma ser percorrida a pé em pouco mais de 30 dias. É um caminho mágico, é um caminho mítico, é um caminho surpreendente e ao mesmo tempo desafiador. E como você deve saber, esse caminho atrai milhares de peregrinos todos os anos. O caminho tornou-se conhecido no século XII, aliás, no século IX, com a descoberta do túmulo do apóstolo de Cristo, conhecido como São Tiago. Por isso, eu gostaria que você nos acompanhasse durante essa entrevista, porque, quem sabe, você tem interesse em empreender um sabático e fazer a mesma trajetória que empreendeu o nosso convidado de hoje. Obrigado, Gutenberg. Muito bom. Então, a minha primeira pergunta para você, Alexandre, é o seguinte: por que você decidiu, durante esse seu período de transição, empreender um período sabático, fazendo esse caminho longo, cansativo, exaustivo, mas ao mesmo tempo mítico, não é? Gutenberg, é interessante, isso nunca fez parte de programação alguma. Eu conversando com um ex-líder que eu tinha, que eu respeitava muito, e ele me comentou assim, eu podia fazer isso. Perguntei, nunca tinha ouvido falar do caminho, muito pouco na época de colégio, e na época eu perguntei o que era, eu me informei um pouco, ele falou, 1 quilômetro, você vai andar, são 800 quilômetros. Eu falei, imagina que eu vou fazer 800 quilômetros a pé. Mas aquilo ficou, ali eu minimizei a janela e ficou como um desejo. Eu participei de um programa ano passado da Rede Globo e do Einstein, de preparo físico, que tirava executivos do sedentarismo para prática esportiva, e eu brinquei com um rapaz, eu falei, depois que eu completar isso, eu vou fazer o caminho de Santiago. Já lancei esse desafio. Depois de quanto tempo? Depois de quanto tempo, assim, eu estava no meio do preparo, foi em torno de 18 semanas, e a gente estava correndo, começando, e eu falei, eu vou fazer isso. Isso foi em setembro do ano passado. Uhum. E aí a questão da transição de carreira começou a se alongar um pouco mais, e eu resolvi fazer isso. Pesquisei bastante, usei aí todo o conhecimento de planejamento, de projeto, e transformei isso num pequeno projeto. E então foi isso. É um momento que eu nunca havia tirado 6 semanas de férias só. Então, assim, é uma introspecção muito grande, é uma coisa que poucos de nós fazemos. Muito bom. Agora, quanto tempo, na verdade, você gastou para se preparar do ponto de vista físico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista mental, psicológico? É muito importante, né? Porque essa é uma caminhada solitária, você está com você mesmo, né? Exato, é muita introspecção, e eu sou muito sincero, eu não tive muito tempo para planejar. Entre eu decidir e ir, foi cerca de 4 semanas. Então foi pouco mais de um mês. E vi a parte, é um caminho onde a preparação, há uma parte de suporte, uma infraestrutura bastante singela. O preparo
eu posso te dizer que ele é muito mais, o caminho exige 70% é mental e 30% é físico. Então, você encontra pessoas de diversas faixas etárias, apesar de que, em média, são 55 anos, são pessoas que têm uma bagagem para pensar. Então, assim, eu tive um pouco mais. E o que eu fazia? Eu andava, porque ninguém está acostumado a andar 20 km por dia, em média. Então, eu comecei a fazer caminhos em São Paulo, sair da minha casa, ir para a casa dos meus pais, colocava uma sacola nas costas com duas garrafas de água cheia. Então, isso carregava um pouco, que a gente tem que carregar em torno de 10% do peso do corpo na mochila, porque tudo que você necessita está dentro dessa mochila, no seu caminho. Então, foi isso que eu fiz, escolher um caminho mais, às vezes, tortuoso, subidas, descidas, subia aqui para a região da Paulista, descia para o Ibirapuera, para simular algo que pudesse chegar perto de uma coisa que confesso, não chegou nem perto. E como foi essa caminhada? Foi muito interessante, é um caminho que você acorda todo dia muito cedo e sempre movendo para o oeste, sempre para o ocidente. Você sai do sul da França e vai até o oceano ali no norte da Espanha. Então, todo dia você vai caminhando para frente, conversa com pessoas, mas sempre introspecção, olhando para o seu passado, refletindo, diminuindo a velocidade, coisa que aqui a gente está acostumado, essa coisa frenética de telefone. Eu não levei telefone, não levei tablet, computador, absolutamente nada, nem música. Então, assim, para ser uma reflexão. Então, esse foi um dos maiores desafios, que eu sou muito apegado à tecnologia, eu gosto. Então, esse desapego de estar indo todo dia com um objetivo. Eu falei sobre o meu planejamento como bom engenheiro, bom gerente de projetos, fiz uma planilha, Excel, e te confesso que no primeiro dia furou tudo, porque você tem que fazer o seu caminho, se respeitar com relação a quanto você coloca de velocidade. Então, a hora que eu comecei a ficar muito animado, eu fui mais rápido do que eu imaginava. Então, o primeiro dia, acabaram os 2 primeiros dias num único dia. Então, e foi muito interessante, é muito uma metáfora para a vida. Às vezes você se planeja muito e esquece que existem os percalços do dia a dia. Então, isso foi muito importante. Algum contratempo durante a viagem, assim que estivesse fora do seu plano? Não, graças a Deus eu não tive problema algum em termos de uma queda, apesar que eu brincava muito que o norte da Espanha é uma plantação de pedras, tem muitas pedras, então assim, tem que tomar muito cuidado no andar, não pode sair desenfreado. Aí entra uma outra área, essa área de segurança. Então assim, eu vou andar, mas poxa vida, você está longe da família, você está só, então você tem que ter muita precaução. Mas eu não tive, a única coisa assim que fugiu um pouco do plano é que eu esperava frio e não estava tão frio. Eu estava com uma mala de 9 quilos, ela devia ter em torno de 7,5. Eu peguei essa roupa de frio, depois do 5º dia, coloquei numa caixa e enviei para Santiago de Compostela para eu pegar no fim da viagem. Então isso me aliviou mais o peso. Então esse foi o único contratempo, assim, foi por um excesso de zelo, porque você não pode carregar muito peso. Você tem que ter 2 trocas de roupa, um pouco de água, uns medicamentos, mas não pode ter um exagero, porque isso você carrega literalmente a sua casa todo dia. Nessa caminhada, quais foram as reflexões mais importantes que você fez em relação à sua vida pessoal, família, a carreira, o sucesso profissional, não é? Ao seu próprio futuro? Gutenberg, isso foi constante, esse pensamento, essa introspecção. Apesar de ser um local maravilhoso, muito bonito em termos de cultura, aí secular, você ter toda a parte de natureza, você passa por montanhas, você passa por vales, por rios, mas você está sempre olhando para dentro. Eu olhava muito pro meu passado, o que eu queria, como foi essa transição de carreira. Então, eu pensei muito a saudade da família, porque sem contato algum, mas por outro lado, vendo o respeito próprio. Você todo dia tem que andar, acorda de manhã, arruma sua mala, verifica a condição do seu equipamento,
como é que está a sua saúde, você ter a humildade de se respeitar. E, ao mesmo tempo, um companheirismo, que você encontra outros peregrinos na mesma situação. Eu encontrei desde uma criança de 11 anos, um menino coreano, fazendo um trabalho para a escola, até uma senhora de 78 anos andando. Então, isso tudo você vai agregando, você conversa com pessoas que você nunca viu literalmente na vida e te agrega. Você compartilha muito, não só as suas dores físicas, mas também tudo que você tem, essa sua bagagem emocional, profissional. Então, para mim foi importante estar refletindo a carreira toda que eu tive, afinal de contas foram 22 anos de muitas mudanças, de muitas realizações, e um novo começo. Então, era cada dia eu estava em uma cidade diferente, em um povoado, onde eu cheguei a dormir em quartos com 1000 pessoas, e outros onde não havia um telhado de madeira, havia uma casa quase de sapê. Então, assim, um desapego, coisas que a gente no mundo executivo às vezes está muito ligado a metas, a exagerar, a resultados, e você esquece de pessoas. E ali, assim, você às vezes esquece de você mesmo, você se negligencia. Então, nesse momento, era contato direto. Então, muitas vezes eu falei, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Andando, simplesmente andando, a gente fala que é uma coisa mais antiga que andar para frente, mas não é coisa que a gente faz. Você conversa com uma pessoa, você vê às vezes passar ali no meio de um rebanho, você conversa por quilômetros, o rebanho está ali do seu lado ainda te acompanhando. Aqui não, aqui é uma velocidade muito grande. Você não tem tempo de desacelerar, de novamente pensar em você. A gente, como executivo, está pensando nos interesses da companhia, nos interesses dos seus funcionários, e acaba esquece da família. Então, você valorizar o pouco, valorizar o fim do dia com um banho quente, valorizar um prato de comida que você não sabia, às vezes por um local, em uma montanha, em uma floresta, que você aqui toma coisas como seguro, uma placa, uma indicação. Lá a gente acompanhava muito as indicações das setas amarelas que indicavam o caminho, uma coisa icônica. Quem já fez o caminho, quem vai ler, fala muito sobre as setas que vão te indicando. E isso desde a época, Napoleão fez o caminho de Santiago, alguns papas fizeram também, o São Francisco fez. Então é uma coisa bastante interessante, cada um tem o seu, cada um tem a sua velocidade de fazer, você vai fazendo amizades. Eu conheci em torno de 60 pessoas de todos os continentes, literalmente todos os continentes. Você gastou quanto tempo do primeiro dia até chegar na cidade? Foram 32 dias e 819 quilômetros, para ser mais preciso. Eu parei também alguns dias, como não há essa programação, obviamente tinha uma passagem de ida e uma de volta, mas existem alguns locais que você se sente mais confortável para conhecer a cultura. Eu não conhecia, eu tenho descendência espanhola, mas nunca havia ido à Espanha. Você começa a perceber semelhanças em comportamento que os meus avós faziam. Então, essa cultura de, hoje eu quero parar aqui, eu não quero andar 20 quilômetros hoje, eu quero andar 15, gostei da cidade, vou ficar aqui. Então, eu teve 3 cidades que eu fiquei mais de um dia, e aproveitando cultura, os museus, toda essa parte arquitetônica. Existem muitas catedrais e, às vezes, coisas muito simples da época dos celtas, igrejas feitas de pedras, ou, às vezes, alguns casebres. Então, foi muito assim de estar conhecendo pessoas. Muito bom. E quando você chegou ao seu destino final, qual foi a sensação mais importante que você sentiu ou teve? Olha, assim, eu confesso que o último dia eu quase não dormi. Uma criança extremamente ansiosa pela chegada. Faltavam apenas 20 quilômetros no último dia, então às 5h30 da manhã já estava pronto, mochila nas costas. E imaginando tudo que eu tinha lido, como seria chegar a Santiago. A sensação de que missão cumprida, sem nenhum problema. Você falou, você tive algum contratempo? Nenhum.
a poder chegar imaginando outros peregrinos chegando ao mesmo tempo, mas também, por outro lado, como seria a vida no retorno. Para mim, a vida aqui, porque lá eu fiquei, a gente tem aquela expressão que diz assim, para o mundo que eu quero descer, eu desci do mundo, fiquei ali durante 6 semanas no total, andando, conhecendo pessoas, fazendo amizades, tornando as mais próximo de alguns, e depois cada um ia para o seu país. Eu me vejo como uma peça de um quebra-cabeça que cresceu e procurando um novo quebra-cabeça. Então, assim, essa transformação, quase uma metamorfose de como eu cheguei no caminho, eu voltei muito mais consciente para dar mais atenção às pessoas, ser mais acolhedor, rever alguns conceitos, principalmente a questão do ser. O caminho, ele faz uma coisa muito importante, que ele nivela todo mundo. Todo mundo tem as suas necessidades. É um caminho democrático, né? É um caminho democrático. Eu conheci, como eu disse, muitas pessoas. Depois de muito tempo, a gente perguntava, o que você faz no seu país? Existiam presidentes de companhias, existiam diretores, como eu disse, crianças, aposentados, professores, motivational speakers, donos de ONGs, presidente de ONGs, e todo mundo igual. Então, assim, ali todo mundo era o que era. Não existia assim, eu estou presidente de companhia, eu estou diretor, é uma coisa temporária. E lá não, era a essência de cada um. Você via as pessoas com um coleguismo muito grande, de te ajudar, porque você tinha bolhas no pé, uma pessoa que eu nunca vi fazer uma massagem no fim do dia nas suas pernas, nas minhas pernas, fazia em outros também, pelo simples coleguismo. Assim, a pureza do que era o ser. E então isso foi muito importante. Então, rever, estar mais próximo. Sim, existem metas, existem a cumprir, mas como é que a gente vai chegar nisso? E de ter essa flexibilidade, não uma coisa engessada. Você fez esse caminho, naturalmente, cada pessoa tem um objetivo diferente a fazer este trajeto. Uns vão porque estão em busca de si mesmas, elas querem se encontrar com elas mesmas. Tem outras que vão por puro diletantismo, eu fiz o caminho de Santiago. Tem outros que vão em busca da espiritualidade. Tem outras que vão numa missão de agradecimento, não é? A Deus, ao seu santo de devoção, por uma cura de um câncer, eu não sei o quê, não sei por que motivo. Muito bom. Quando você voltou ao Brasil, depois dessa caminhada espiritualista, você chega num país dominado pela corrupção, pela malandragem de homens bem-sucedidos, de homens bem formados, de homens com exposição internacional, como temos visto nas últimas semanas. Como é a sensação de ter um caminho em que você, de certa maneira, passa por um processo de purificação e você chega num país que está vivendo um dos piores processos de podridão moral e espiritual? É bastante triste, bastante frustrante você... novamente eu disse sobre o ser. Quando a gente fala em corrupção, em roubalheira, em falcatruas, a gente vê muito sobre o ter. As pessoas são muito individualistas. Eu vou querer mais, eu vou pedir mais, o meu próprio interesse. E quando você está numa situação dessa, por mais que seja uma viagem solitária, eu vi raras exceções, grupos, normalmente as pessoas querendo se descobrir, refletir, esse companheirismo. Você está esperando por um pouco, por um prato de comida, por um banho quente. Então, assim, é possível viver com pouco. Ninguém, não cheguei de volta e abandonei tudo que eu tinha e virei um andarilho. É diferente você ter um peregrino, um andarilho, um romeiro. Então, a questão é deixar um pouco mais o individualismo, o ter. Eu quero ter isso, eu quero ter diversos carros importados. Para
que isso? Você não vai levar com você. Você não vai levar com você. É. O que você é, o que você pode dar para as pessoas do seu conhecimento. O meu conhecimento que eu adquiri esse tempo todo de carreira, de formação, isso são os valores. O que aconteceu diversas vezes no caminho me fez pensar que eu era o embaixador do Brasil. Qualquer coisa que eu fizesse diferente, eu falava, brasileiro é assim. Então, isso é importante, isso eu tive também a capacidade de exercer. Teve um fato muito curioso. Eu estava pelo 6º dia, foram as primeiras semanas, eu estava saindo de um albergue pela manhã, tô descendo a escada e encontro uma bolsa, essas bolsas de dinheiro. Abri para ver se tinha um documento, se era de algum outro peregrino, não havia documento algum, e tinha um bolo considerável de notas de 50 euros. Puxa vida, alguém perdeu isso, não é meu. Me coloquei na situação da pessoa se eu tivesse perdido todo o meu dinheiro num 6º, 10º dia de viagem. Procurei, não era de ninguém ali, deixei na recepção do albergue, coloquei, olha, alguém perdeu esse dinheiro, não peguei, não era uma coisa minha, não ia ser uma coisa, ia ser um dinheiro maldito. E continuei tranquilo, torcendo para que alguém achasse. Então, no 15º dia, eu estou tomando um café da manhã, uma torrada, um suco. Um senhor, conversava, tinha conhecido esse senhor no primeiro dia, num jantar, um senhor mexicano, tinha ido à Copa de 70, visto o Brasil campeão, e ele, nesse dia, ele falou assim, você esteve na cidade X? Eu falei, estive. Você esteve no albergue X? Estive. Você por acaso achou alguma coisa? Eu falei, olha, eu achei uma bolsinha de dinheiro. Ele falou, era minha. Eu voltei desesperado ao albergue e estava lá. E eu percebi pela escrita que estava, que era um espanhol de latino, de sul-americano e não de espanhol. Então eu queria te agradecer por isso. Me deu um beijo, tirou uma foto comigo. Então assim, eu fiquei muito feliz de novo, eu poderia ter ficado com o dinheiro. Dinheiro é dinheiro, aquela máxima, achado não é roubado. Não é roubado. Mas era de alguém. Então assim, eu pude continuar meu caminho tranquilamente, que eu não fui desonesto com ninguém. Então assim, os meus valores, o que eu aprendi com os meus pais de educação, não é seu. Se alguém pegasse, então assim, eu não peguei. Então, voltando à sua resposta, a questão do nivelar todo mundo. As pessoas estão iguais. Você ajuda um ao outro com uma barrinha de cereal, com um band-aid que seja. Isso é importante. As pessoas têm que estar mais próximas uma das outras. E o que eu aprendi nessa transição de carreira foi o resgate de amigos. Eu tenho que agradecer muito a amigos de infância, amigos de igreja, ex-colegas de escola, a colegas de trabalho, outros que foram aparecendo por esse meu caminho, para usar a metáfora, que souberam me acolher. Então isso é importante, o executivo, todo mundo tem esse tempo, separe um tempo, pode dar um nome de networking, rede de relacionamentos, mas é se preocupar com a pessoa, independente do cargo que ela tenha, da empresa que trabalha. De novo, no final, todo mundo é um indivíduo, ele está um diretor, isso é uma coisa temporária, por um longo tempo, por uma carreira, mas dá esse valor que havia no passado, os coretos, as pessoas conversavam nos coretos da praça, hoje ninguém fala nem no elevador, às vezes você não conhece o seu vizinho de porta, que pode estar te ajudando, ele que pode esse ter é o seu problema da próximo sociedade emprego, moderna. ele pode não só ter uma xícara de açúcar para te ajudar no momento de dificuldade, mas às vezes até numa relocação. Então, valorizar isso, as pessoas estão cada vez mais individualistas, até na questão da corrupção. É pensar muito e muito grande. Agora, você encontrou pessoas, centenas de pessoas do mundo inteiro. Numa caminhada dessa, existem pessoas do mundo inteiro fazendo essa jornada.
Você mantém algum relacionamento com pessoas que você encontrou nessa caminhada? Sem dúvida, são amigos que a gente fez, assim, amigos da dor. Eu, quando saí, eu te disse que eu não levei absolutamente nenhum eletrônico que me colocasse em contato com o Brasil. Então, na volta a gente trocava e-mails, eu levei um diário, eu fui fazendo um diário, escrevendo, então passava por um, falava, fulano, da onde você é? Foi uma grande aula de geografia, não somente da Espanha, mas eu conheci pessoas da Latívia, da Estônia, da Lituânia, países que eu tive que ir depois olhar, ver. Então, assim, a gente continua esse contato, porque, novamente, foi um momento de dor, que tinha, obviamente, você andar todo dia 20, até um excesso que eu tive de 36 quilômetros em um dia, você tem muito tempo para conversar com as pessoas. E são amizades, eu disse que eu consegui levantar aí 60 nomes de pessoas e suas nacionalidades, mas uma dúzia mais ou menos de pessoas eu fiquei mais próximo, isso a gente mantém o contato até hoje, desde pessoas que estavam em uma transição de vida, então indo para a faculdade, se formando, pessoas que estavam se preparando para a aposentadoria, pessoas que estavam, eu conheci um senhor italiano que ele tinha dedicado o caminho dele ao neto que ia nascer. Então, não como uma forma de penitência ou agradecimento, mas ele entregou esse caminho ao neto que ia nascer. Então, muito, muito importante isso, ter um propósito que estava lá, não simplesmente, acordei e hoje eu vou andar 800 quilômetros na vida. Então, sim, mantivemos os contatos e porque é muito sobre isso que eu estava falando, sobre esse relacionamento. E são relacionamentos muito íntimos com pessoas que você literalmente nunca tinha visto na vida. É isso mesmo. Para você que nos assiste e que acabou de escutar a entrevista com o Alexandre, eu gostaria de dizer para você que muitas vezes nós não temos a oportunidade que o Alexandre teve de empreender uma caminhada nesse nível, não é? Mas que você, onde quer que você esteja, você pode aprimorar a si mesmo. Você pode cultivar a espiritualidade, porque Deus está em toda parte. Eu digo sempre que o único lugar onde Deus não está é nos templos. Deus está nas praças, nas ruas, nas universidades, nas escolas, nas empresas, em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Mas Deus é uma força que todos nós temos de aproveitá-la, porque quando o homem tem fé, quando o homem tem esperança, quando o homem ama o seu semelhante, o mundo poderá ter um destino totalmente diferente. Nós nos tornamos mais amigos, mais solidários, mais colaboradores, e nós procuramos sempre fazer o bem. Como disse na pergunta ao Alexandre, a grande crise brasileira não é apenas uma crise moral, social, política, econômica. Sim, é verdade, todas elas estão aí. Mas eu acho que a crise principal desse país é a falta da crença num ser supremo que eu chamo Deus. Mas não somente a crença, mas a prática verdadeira dos princípios. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou então, lembra-te de Deus nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais vinhas a dizer, não tenho neles contentamento. Então eu, como consultor de empresa, eu uso esse meu escritório, não apenas para falar sobre a carreira, sobre a família, sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre prosperidade,
mas ele que trabalha, está sendo assessorado por nós aqui, ele sabe da ênfase que nós damos a esses princípios espirituais. Daí porque fizemos questão de trazer o Alexandre para falar sobre a sua experiência nesse caminho mítico, nesse caminho difícil, doloroso e que pessoas empreendem pelos vários motivos. E eu espero que este caminho tenha contribuído para que o Alexandre se torne uma pessoa mais forte, mais solidária, uma pessoa com um nível de cooperação bastante agigantado em relação a todas aquelas pessoas. E também um indivíduo que ame e que defenda a sua própria pátria. Eu quero agradecer a você pela sua participação e eu gostaria que você também dirigisse uma palavra para os nossos ouvintes e telespectadores. Muito obrigado, Gutenberg. É um prazer poder compartilhar esse caminho, não simplesmente pelo fato de ter conseguido, de ser mítico, mágico, espiritual, mas realmente que as pessoas tenham mais tempo consigo mesmo. O próprio Freud fazia muita da sua terapia andando. Então, esteja mais próximo dos seus familiares, você não precisa ir até Santiago de Compostela para fazer isso. Às vezes andar num parque, andar dentro de um shopping, mas que você esteja valorizando mais o ser do que o ter. Não faça isso única e exclusivamente para aparecer, mas sim para estar olhando. Aconteceu uma coisa, eu nunca olhei tanto para os meus pés como eu olhei em 6 semanas. Então assim, cuide-se, vá fazer uma prática esportiva, não precisa virar um triatleta, se conseguir, melhor, mas cuide um pouco mais de você mesmo. Tem muita coisa que a gente aprende sobre gerenciamento de pessoas, muitas teorias, mas comece a valorizar a essência. Como você disse, a parte espiritual é muito forte, independente, ninguém está falando em religião, mas o psicológico, as reflexões são importantes. Em momentos desse calibre, que é uma transição de carreira, você avaliar como uma oportunidade, não é o fim do mundo, pode ser o começo de um novo mundo, e isso que eu encarei como uma oportunidade. Não precisa também tirar 6 semanas, porque você às vezes prejudica umas férias com a família, que é muito importante, mas um tempo seu, que não é nesse aspecto um individualismo, que você está crescendo. Então, usar esse momento onde possivelmente vai morrer um universo e nascer um outro novo, você vai poder agregar, mas por se conhecer. As pessoas não se conhecem, são, de novo, personagens corporativos. A essência da pessoa, às vezes você conhece a pessoa em um final de semana, em um churrasco. Poxa, você usa bermuda, você usa tênis, então assim, sim, eu uso, eu sou uma pessoa natural, um ser humano, como outro. Nossa, você é tão carinhoso com o seu filho. Então isso começa a ver assim, peraí, eu sou essa pessoa. Qual é a fantasia que você estabeleceu, esse personagem? Vamos nos despir um pouco de um crachá, de um perfil corporativo. As pessoas têm que ser autênticas. Eu acho que isso que falta muito é a autenticidade das pessoas. Muito bem. Então, mais uma vez a você, muito obrigado pela sua participação. E para você que nos assiste, vou repetir, este trabalho que desenvolvemos, esses clipes que preparamos, eles objetivam acelerar o processo da recolocação de nossos executivos, a fim de que eles se tornem conhecidos ou mais conhecidos do mercado e das empresas. E se você souber de qualquer oportunidade para um diretor na área de segurança, meio ambiente e saúde, eu ficaria muito feliz que você me ligasse ou ligasse para o Alexandre. Eu gostaria de submeter a você o nosso site www.gutenberg.com.br, onde você poderá ver semanalmente esses clipes, bem como também todos os artigos que preparo para a sua leitura e conhecimento. Peço também que, se você desejar, que me mande um e-mail para macedo@gutenberg.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção
E se você gostar de nossos trabalhos, eu espero que você recomende para os seus amigos, familiares, né? E também colegas de trabalho. Eu ficaria muito grato a você. Eu desejo a você todo o sucesso do mundo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir, com um novo clipe, com um novo executivo. Mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Até lá!